Fala pessoal, Igor Louchar, professor de Química, né? Hoje vou trazer um assunto para vocês muito legal, né? E que aparece direto nas tuas provinhas do colégio, nas provas de vestibular, né? Que é equilíbrio iônico e posteriormente pH e pOH, né? Primeiro, né, o que a gente pode falar sobre equilíbrio iônico? Né? Vocês já viram o equilíbrio comum, né? O que é o equilíbrio comum? Né? São aquelas reações, né, que podem acontecer de maneira reversível. Então, o que a gente observa? A gente observa aquela setinha dupla, né, aquela seta reversível. A gente tem reação da esquerda para a direita, reação da direita para a esquerda. Né? Mas o que tem de diferente no equilíbrio iônico? Né? No equilíbrio iônico, a gente fundamentalmente trabalha com ácidos e bases. E no lado direito da seta, né, a gente vai observar espécies iônicas. A gente sabe que o ácido se ioniza, liberando H+, de maneira geral, né, e a base se dissocia, liberando OH-. Né. É importante a gente definir o porquê do ácido se ionizar e a base se dissociar. Né. O ácido, né, de maneira geral, ele é um composto molecular covalente, então suas ligações são rompidas, e isso é uma ionização. A base, de maneira geral, é um composto iônico. Então, a gente não está ionizando, a gente está só separando, só dissociando. Por isso que a gente não pode chamar de constante de ionização, por exemplo, para uma base. Né? Mas, no fundo, o que vai interessar para a gente? Né? Dá uma olhadinha para cá. Então, vamos montar a expressão da constante de equilíbrio em termos de concentração, que é o Kc, né? Que para um composto que se ioniza, a gente pode chamar de constante de ionização, Ki. Nesse caso, são sinônimos. Só que eu estou falando da ionização de um ácido. Então, eu posso dizer que a constante de ionização aqui é a constante de acidez desse ácido especificamente. Né? E como é que a gente calcula? Da mesma forma que a gente calculava qualquer outra constante. Né? Produto das concentrações dos produtos sobre as concentrações dos reagentes. Nesse caso, como é que fica? Olha para cá, ó. Concentração K igual concentração de H+, vezes concentração de A- sobre concentração de HA. Essa é a constante de acidez. Vou botar aqui uma cor diferente. Constante de acidez para um ácido genérico HA. Foi? Agora vamos ver a constante de dissociação, que eu posso chamar de Kb, já que a gente está falando de uma base, né, para essa espécie BOH. Concentração dos produtos, B+, vezes OH- sobre BOH. Beleza? Então, chegamos às duas expressões da constante de acidez e da constante de basicidade, né, respectivamente para um ácido e para uma base. Até aí, beleza? E o que caracteriza um ácido, o que caracteriza uma base? Né? Um de cada vez, tá? Segundo Arrhenius, o ácido é caracterizado pela espécie capaz de liberar íons H+ em solução aquosa. A base é caracterizada, segundo Arrhenius, pela espécie capaz de liberar íons OH- em solução aquosa. Até aí, beleza? Tranquilo. Então, em relação a forças, né, você acha que essa relação é direta ou inversa? Que relação, amigo? A quantidade de H+ liberada, né, em solução faz com que um ácido seja mais ou menos forte. Quanto maior a quantidade de H+ em solução, né, liberada por aquele ácido, mais forte ele é. O mesmo serve para a base. Quanto maior a quantidade de OH-, né, em solução, liberada por aquela base, mais forte será aquela base. Ainda que a gente não esteja tratando aqui de espécies fortes, tá? Porque tem equilíbrio. As espécies fortes, seta única, nem equilíbrio tem. Mas, comparativamente, quanto maior a quantidade de H+ em solução, mais forte o ácido. Quanto maior a quantidade de OH- em solução, mais forte a base. Beleza? Então, dá uma olhadinha para cá. Ó. Se a gente estiver falando das quantidades de H+ e der uma olhada, né, para a expressão da constante, ó, olha só, quantidade de H+ alta. Se a quantidade de H+ é alta, eu estou aumentando o numerador, né, dessa continha aqui.
Então, eu estou falando que a quantidade que o valor do Ka também está aumentando, né? Então, a relação entre a quantidade de H+, e a constante de acidez é uma relação direta. Então, olha o que acontece aqui com a base. Quanto maior a quantidade de OH-, maior eu estou aumentando esse termo da equação, que está no numerador, né? Então, quanto maior a quantidade de OH-, maior a constante de basicidade. Então, eu posso dizer, né, que a relação entre força de ácido e força de base é uma relação direta com as suas constantes, tá? É isso que está escrito aqui, ó. Quanto maiores os valores de Ka e Kb, mais fortes serão o ácido e a base em questão, tá? E a gente vai trabalhar sempre comparativamente, tá, gente? Nunca vai ter um valor absoluto. Fala assim, ó, a constante é 1,5 vezes 10 a menos 3, sei lá. Esse ácido é fraco, forte, moderado? A gente vai sempre trabalhar dessa forma. Você tem dois ácidos, um com a constante 1 vezes 10 a menos 3 e outro com a constante 1 vezes 10 a menos 10. Qual dos dois é mais forte? Tá? E aí você analisa com a maior constante, o que tiver a maior constante é o mais forte. Sempre comparando, tá? Por conta dessa relação aqui. Belezinha? Só que existe um fator que pode dizer para a gente em termos absolutos se o ácido é forte, se o ácido é fraco, se é moderado, que é o grau de ionização, né? O que o grau de ionização mostra para a gente? É um percentual do número de moléculas ionizadas sobre o número total de moléculas, né? Então, imagina que você jogue 100 molequinhas de um ácido qualquer, sei lá, HCl, né? Digamos que esse ácido seja super forte, o mais forte possível, né? O grau de ionização vai ser 100%, o mais forte possível, todas as moléculas se ionizaram. Então, a gente tem 100 moléculas ionizadas no número total de 100 moléculas, né? Só que aqui a gente vai usar para o grau de ionização valores absolutos. Então, 100 dividido por 100, grau de ionização é igual a 1. Então, fique esperto nisso aqui, ó. O grau de ionização, ele vai de 0, né, na verdade, valores acima de 0, porque ele sempre vai ionizar um pouquinho, até 1. Se o grau de ionização for 1, significa que ele é totalmente forte, todas as moléculas se ionizaram. O mesmo serve para bases, tá, gente? Então, aqui a gente trabalha com percentuais. E aí eu posso dizer sim, se ele é fraco ou forte, só de olhar um número, né? Por exemplo, eletrólitos fracos, são considerados aqueles com grau de ionização menor ou igual a 5%, ou seja, se você joga 100 molequinhas em água, né, quantas se separam, quantas se ionizam? 5 ou menos, né? Até 50% ali a gente vai considerar um ácido moderado e acima já é um ácido forte, tá? Mas não precisa decorar isso inicialmente não, tá? Por enquanto deixa quietinho, a gente tem que entender o conceito. Show? Partindo agora para a lei de diluição de Ostwald, existe toda uma dedução envolvida para a gente chegar nessa formulinha, mas a dedução acaba complicando mais do que ajudando, né? Então, eu prefiro jogar essa equação e tentar explicar o conceito em função da equação. Vamos lá. Ó, o grau de ionização de um eletrólito fraco aumenta à medida que a solução é diluída. Entendi nada. Falando assim, não entendi nada mesmo. Não tem como, nem eu entendi. Mas vamos olhar essa expressão, né? Aqui eu tenho a constante, eu vou falar em função do ácido, tá, gente? Então, aqui eu tenho constante de acidez, ou a constante do ácido. Esse Mzão, M maiúsculo, é a concentração molar ou molaridade. E o alfa é o grau de ionização. Beleza. O que acontece quando a gente dilui uma solução, né? Não confundir diluição com dissolução, né? Muita gente confunde, né? O que é dissolução? Quando você faz seu Nescau de manhã, você pega um pó, um sólido e dissolve em um líquido, em um solvente. O que é diluição? Quando você vai fazer seu guaraná natural, você pega um concentrado, joga água para diminuir aquela concentração.
Então, algo que é diluído é algo que tem uma concentração menor, mais baixa, tá? Então, o grau de ionização de eletrólito fraco, grau de ionização menor ou igual a 5%, beleza? Aumenta à medida que a solução é diluída. O que acontece quando a gente dilui uma solução? A gente aumenta ou diminui sua concentração? Diluir é jogar água. Então, a gente está diminuindo a concentração. O que acontece com esse termo aqui, ó, com a molaridade? Diminui. Só que a constante, né, tem uma característica, que é ser constante, não mudar. Então, essa constante tem que permanecer com o mesmo valor, né, um valor fixo. Se você está diminuindo esse termo aqui, né, na diluição se diminui a concentração, o que tem que acontecer com o grau de ionização para que a constante permaneça constante? Tem que aumentar. Você diminui esse termo, o Mzão, se aumenta o grau de ionização. Ou seja, o equilíbrio vai se deslocando mais para a direita, vai formando mais, no caso do ácido, vai formando mais H+, e A-, para manter essa constante. É claro que existe um limite, chega um momento que não tem mais ácido associado para se ionizar, né? Mas assim, aqui a gente não está trabalhando com um limite, a gente está trabalhando, né, com o ácido associado ainda, beleza? Então, grava essa formulinha no teu coração, que relaciona constante de acidez ou basicidade, molaridade e grau de ionização. Foi? Quer lembrar fácil? Caramba! Meu peixinho é quadrado. Sacou? Caramba! Meu peixinho é um alfa, é quadrado. Você pode até desenhar um peixinho quadrado aí. Foi K é igual a M alfa ao quadrado. É isso que diz a lei da diluição de Ostwald. Não precisa ficar decorando esses nomes não. Belezinha? Até aqui tranquilo? Beleza. Agora, equilíbrio iônico da água, né? Equilíbrio iônico da água. Se a gente tivesse água pura, a gente tem espécies iônicas quando a gente tem apenas água pura? Sim, em concentrações muito pequenas, mas temos, né? Quando a gente tem a água, ela se auto-ioniza, isso é o que a gente chama de auto-ionização da água, formando H+ e OH-. Como é que seria essa constante de equilíbrio? Produto sobre reagente. Vamos lá, vamos montar. H+ vezes OH- sobre a concentração da água. Foi? Só que como essa ionização aqui ela é muito pequena, então essa concentração aqui ela é constante. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar as constantes todas de um lado. Eu vou jogar essa concentração de água para o lado esquerdo, né? Eu tenho duas constantes sendo multiplicadas. Uma constante vezes outra constante, o resultado vai ser constante. E essa constante eu vou chamar de Kw, que é a constante do produto iônico da água, que é igual à concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Kw é a constante do produto iônico da água. Vamos escrever? Constante do produto iônico da água. E experimentalmente, a gente conhece esse valor, né? Experimentalmente, Kw vale 10 a menos 7 mol por litro ao quadrado, molar ao quadrado. Guarda esse valor no teu coração. Falei 10 a menos 7. 10 a menos 14. 10 a menos 14 molar ao quadrado. Corrigido. Guarda esse valorzinho no teu coração, tá? Então, Kw é igual a 10 a menos 14. Isso você tem que saber. Alguns exercícios até te fornecem, tá? Isso como informação. Agora, qual a relação entre as quantidades de H+ e de OH- na água pura? Só olhar para a equação. Se a gente tem, pela estequiometria, que a gente tem 1 para 1 para 1, na água pura, a gente tem que a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, e se o produto dessas concentrações é 10 a menos 14, essas concentrações são iguais
a 10 a menos 7. Foi? Daí a gente já vai começar a falar de pH daqui a pouquinho, né? Esse 7 aí, você sabe que está relacionado com pH. Em soluções ácidas, a gente tem mais H+, do que OH-. Então, a concentração de H+, é maior que a de OH-, a concentração de H+, é maior que 10 a menos 7. Ah, Igor, por que você não está falando de OH- aqui? Porque, de maneira geral, gente, a gente trabalha com escala de pH. A gente não trabalha com escala de pOH. Então, quase sempre a gente vai trazer as concentrações em função do H+, para aí sim dizer se a solução está ácida, básica ou neutra. Tá? Então, é mais importante a gente saber a concentração de H+ do que de OH-. Por isso que eu estou colocando aqui em função de H+. Tá? Em soluções básicas, a concentração de H+ é menor que a concentração de OH- e, consequentemente, ela é menor que 10 a menos 7 também. Foi? Então, a partir desses conceitos, a gente vai começar a trabalhar com o conceito de potencial hidrogeniônico e potencial hidroxiliônico, que é pH e pOH. Beleza? Segura aí que eu já vou montar o próximo quadro. Valeu? Voltando agora com potencial hidrogeniônico. É um nome bonito, né, para falar de pH, né, que é equilíbrio iônico, de maneira geral, é uma introdução ao assunto pH e pOH também, né? Então, o que a gente vai ver agora? A gente vai ver qual é a relação entre a quantidade de H+, né, e a força do ácido, né, e a força da base também, né, se a gente estiver falando de OH-. Então, assim, agora, apesar de você olhar aqui e falar assim, caraca, log, né, as contas são muito tranquilas. Porque o pH é igual, né, existe uma formulinha, e aí você tem que guardar no seu coração, não tem para onde correr, né, pH é igual a menos o log da concentração de H+ em solução. Tá? Lembrando que essa concentração de H+, né, a gente pode representar dessa forma aqui também. Então, concentração de H+, também pode ser chamada de concentração de H3O+. Tá? São formas diferentes de representar a mesma coisa. Então, H+ é a mesma coisa que H3O+. Então, vocês podem pegar algum livro, alguma apostila, ou na internet mesmo, ver lá, pH é igual a menos log de H3O+, tá? Não se assuste. Né? É a mesma coisa que falar menos log de H+. Tá? Só que trabalhando com os conceitos, né, com os princípios do log, né, a gente pode chegar a essa outra formulinha aqui que eu acho muito mais fácil de trabalhar, né? Na maior parte dos casos, às vezes realmente não dá, mas concentração de H+ é igual a 10 a menos o pH. Né? Então fica mais fácil trabalhar com essa segunda fórmula quando a gente tem 1 vezes 10 elevado a menos alguma coisa. Se a gente tiver, sei lá, 3 vezes, aí isso já tem que usar log. E de maneira geral o exercício vai te dar uma informação com aquele log. Você não precisa ficar decorando os logs. Tá? O se liga aqui é o seguinte, né? Assim como a gente tem potencial hidrogeniônico, também temos potencial hidroxiliônico, que é o pOH. Tá? Então, segue o mesmo padrão, segue o mesmo princípio. Né? Qual a diferença? A diferença é que aqui a gente está falando de concentrações de OH-. Né? Quando a gente fala de pH, a gente está falando de concentração de H+. A gente está trabalhando mais com ácido. Né? Quando a gente fala de pOH, a gente está falando de concentrações de OH-, ou seja, em soluções básicas, alcalinas. Tranquilo? Então, ó, vê como é que segue o mesmo padrão. pOH é igual a menos log, lá era H+, aqui OH-. Ou concentração de OH- é igual a 10 a menos o pOH. Belezinha? Aí, ao invés de 10 a menos o pH. Então, assim, depende, né, da questão. Se a gente estiver trabalhando com ácidos, você vai usar esse conjunto de fórmulas. Se a gente estiver trabalhando com base, você vai usar esse aqui. Ah, eu não gostei desse pOH. Beleza. Existe uma relação entre pH e pOH. E aí a gente pode usar essa relação para fugir do pOH, trabalhando apenas com o pH, ou vice-versa. Tá? Seguinte, se liga nesse exemplo aqui. Ó. Eu tenho que a concentração de H+ é igual a 10 a menos 3. Um exercício qualquer me forneceu essa concentração de H+ em solução já. Tá? Qual a concentração de OH-? Qual é a concentração, qual é o pH e qual o pOH? Então, calma. Eu quero que você lembre o seguinte, né? Lembra do Kw? Que é igual à concentração de H+ vezes a concentração de OH-? Isso era igual a quanto? Né? Kw
Kw, experimentalmente, é igual a 10 a menos 14. Ou seja, se a gente multiplicar a concentração de H+, pela concentração de OH-, a gente tem que chegar a 10 a menos 14 porque Kw é uma constante. Então, esse número não vai mudar. Só que se você tem a mesma base, o que você faz com os expoentes? Você tem que somar, né? Então, se a concentração de H+ é 10 a menos 3, qual é a concentração de OH-? 10 a menos 11. Quanto que é 10 a menos 3 vezes 10 a menos 11? 10 a menos 14. Se a concentração de H+ fosse 10 a menos 5, qual seria a concentração de OH-? 10 a menos 9. Então, você tem que saber que Kw é igual a 10 a menos 14. A gente já viu no outro quadro, né, no iníciozinho da aula. Então, multiplicando as concentrações de H+ e de OH-, a gente tem que chegar a 10 a menos 14. Uma vez que a gente tenha essas concentrações, olha para cá para a formulinha. Como eu disse para vocês, essa fórmula de baixo é mais fácil de usar, né? Concentração de H+ é igual a 10 a menos 3. Qual o pH? 3. Então, se eu tenho 1 vezes 10 elevado a menos alguma coisa, fica mais fácil, né? Concentração de H+ igual a 10 a menos o pH, tá? E não tem pH negativo, então esse menos está fora da fórmula, tá? Então, pH é igual a 3. Olha a concentração de OH-, 10 a menos 11. Então, concentração, ó, olha para cá. Concentração de OH- é igual a 10 a menos o pOH. Concentração de OH-, 10 a menos 11. Qual o pOH? 11. Pô, Igor, então você está me dizendo que sempre que eu somar pH e pOH, eu vou ter que achar 14? Exatamente isso. Relação entre pH e pOH. Somando pH e pOH, a gente sempre vai achar 14. Sempre. Guarda no teu coração. Tá? Então, se você tem um, você tem o outro, né? Então, se você acha o pH, você pode calcular o pOH. Melhorou, diretor? Foi? Beleza. Então, essa é a relação de pH e pOH que você tem que lembrar, você tem que saber, né? Ela vem de uma dedução, de utilização do log aqui dos dois lados no KW, tá? Mas assim, a gente não precisa deduzir, né? Titio já fez isso por vocês e aqui eu estou colocando a relação direta. Show? Agora, olha só. Concentração de H+ é 10 a menos 3, concentração de OH- 10 a menos 11. Qual dessas concentrações que é a maior? A de H+ ou de OH-? Pô, 10 a menos 3 é 0,001. Concentração de OH-, 10 a menos 11, 0,00010 zeros 1. A concentração de OH- é muito menor, né? Então, se o pH é 3, né, eu tenho uma concentração de H+ maior, significa que essa solução é ácida. Por que eu estou falando isso? Porque aqui a gente tem a noção de que quanto menor o pH, mais ácida é a solução, tá? Então, a escala de pH, como eu falei inicialmente, a gente não usa a escala de pOH, tá? Então, a escala de pH, que vai de 0 a 14, né, ela tem o seguinte, que em pHs baixos, a gente tem soluções ácidas, que vai de 0 até imediatamente antes do 7, tá? Imediatamente após o 7 até 14, nós temos soluções básicas. E exatamente no 7, pH igual a 7, significa que a concentração de H+ é igual a 10 a menos 7 e a de OH- também. Se a concentração de H+ é igual a de OH-, temos uma solução neutra. Meu diretor falou que o verde eu não posso usar, então vou usar o laranja. Não é isso? Soluções neutras. Belezinha? Outra? Tá ruim? Tá, vou usar o preto mesmo então. Tranquilo? Então, pHs baixos, né? Soluções ácidas,
pHs altos, soluções básicas, e exatamente no 7 a gente tem soluções neutras. Tá? Lembrando que a gente trabalha com escala de pH, tá, gente? A gente não fala escala de pOH, não. Se você tiver o pOH, usa essa relação, né? Chega ao pH e aí trabalha com a escala. Foi? E para resumir, vamos lá, nós temos aqui que em uma solução neutra, pH é igual a 7, pOH é igual a 7, concentração de H+, é igual a 10 a menos 7, concentração de OH- também. Em uma solução ácida, o pH é menor que 7, logo o pOH é maior, a concentração de H+, é maior que 10 a menos 7 e a concentração de OH- é menor que 10 a menos 7. Se a gente estiver falando de uma solução básica, o pH é maior que 7, o pOH é menor que 7, a concentração de H+, é menor que 10 a menos 7 e a concentração de OH- é maior que 10 a menos 7. Então, resumão aqui, né, de pH, pOH e as respectivas concentrações de H+ e OH-. Foi, então vimos equilíbrio iônico, né, introduzimos o assunto pH e pOH, vimos como a gente faz as continhas e como é que a gente trabalha a escala de pH e a relação entre essas duas propriedades. Beleza? Tranquilão? Então é isso, hoje eu vou ficar por aqui. Até a próxima, gente. Valeu!